Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? Hoje vou reagir neste canal a um documento histórico, uma entrevista da Brenda Lee a um programa de televisão, onde memória LGBT e saúde pública são tratados num Brasil que nem pensava sobre isso. Com essa personagem que é a Brenda Lee, uma estrategista da sobrevivência, nordestina vinda de Pernambuco, que enfrentou a exclusão no mercado de trabalho, a violência policial e foi atravessada pela epidemia do HIV/AIDS. Vamos entender como ela transformou a marginalização em um império de autonomia e, posteriormente, o maior polo de acolhimento humanitário da América Latina. Já deixa o like no vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é bom, assim ele entrega para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito, isso ajuda demais. Compartilhe o conteúdo com aquela pessoa que você sabe que vai adorar esse tipo de vídeo e vai chegar aqui no canal, vai se inscrever, vai compartilhar, vai comentar. Você sabe que eu conto contigo para fazer tudo isso acontecer. E eu vou dar o play daqui e você vem comigo para mais um vídeo. Eu não sei exatamente que ano essa entrevista foi dada, mas acredito que foi ali por volta do começo dos anos 90. Meu nome de batismo é Cícero Caetano Leonardo, né? E tenho meu nome artístico que é Brenda Lee. Depois, como nome social, ela adotou o nome de Caetana e nome artístico Brenda Lee, nome inspirado na cantora estadunidense, fez muito sucesso nos anos 60. A vida de travesti de rua foi um pouco difícil no início, né? Porque eu era, assim, super vergonhosa, assim, pra ficar numa esquina, né? E porque eu não tinha coragem de cobrar, eu nem acreditava, assim, que os homens pagavam mesmo, né? O que me deu coragem e eu me senti, assim, obrigada, foi quando a polícia começou a perseguir a gente, prender, pôr em cana, torturar. Aí eu comecei a sentir que aquilo ali eu tinha que ter, assim, mudar completamente a minha, sei lá, a minha ingenuosidade, né? Até eu, às vezes, me atrapalho aqui na chapa pra falar, então ela também se atrapalhou ali pra falar ingenuosidade. Gente, até perdi um tempão aqui procurando um comentário que vai de encontro ao que a Brenda falou, né, que a polícia na época perseguia, enfim, batia nelas. Uma pessoa veio aqui e disse que nada disso acontecia, que eu era um tipo de criador que adorava insistir nesse assunto, mas elas próprias falavam. Várias contam que a polícia não as protegia, perseguia. 28 anos, Brenda Lee assumiu de vez a homossexualidade e se tornou travesti. Motivos não faltaram. Sempre fui uma pessoa, assim, autodinâmica para desenvolver as minhas responsabilidades e tudo, e com boa vontade, quer dizer, uma pessoa, assim, de extrema necessidade em qualquer empresa, né? Mas o que acontecia? Eu percebia que os homens e as mulheres sempre tinham oportunidades, assim, de ser promovidos, de cargo, de salário, de tudo, e eu permanecia estacionada, né? Aí meu último emprego que eu tive foi na Mesbla, né? E eu gostava de trabalhar na Mesbla, tudo, e estava programando sair de férias, comprar um carro. Naquela época eu estava querendo comprar um Fusca e tudo, e viajar pro Rio, voltar, o meu emprego garantido. Aí, de repente, me chamaram no departamento pessoal e disseram que eu estava dispensada, né? Aí isso me frustrou. Aí foi quando eu digo, quer saber de uma coisa? Eu conheço tantos travestis de rua e nunca vi nenhuma morrer de fome. E eu também não vou morrer de fome, eu vou me prostituir, não vou mais trabalhar para ninguém, porque já percebi que eu estou no caminho errado, né? E foi exatamente isso. Ela não identifica a prostituição como uma marginalidade, mas como uma quebra de pacto da exploração laboral. Quando ela percebeu que trabalho formal a mantinha na miséria e também no apagamento, ela migra para a rua, baseada em uma lógica do mercado autônomo. Aqui, nesse caso, ela não foi empurrada para a rua. Foi uma escolha onde ela tivesse o controle financeiro da própria existência. Eu logo abri um estabelecimento comercial e depois de um passei a abrir logo 5, né? Tive 5 estabelecimentos comerciais, comprei um apartamento bom, tive 3 casas, eu tinha um Monza, um Santana, tinha um Corcel 2, tava me expandindo, né? Depois comprei essa casa. E foi nessa casa, onde morava com 39 travestis, que Brenda Lee passou a cuidar de pacientes aidéticos em 1984. O Ubirajara Caputo, que
que escreveu Brenda Lee, Memórias Entrelaçadas da AIDS. Nos estudos, ele mostra que o pensionato da Brenda Lee, ele não era destinado apenas às meninas que eram expulsas de casa. Era um negócio de fato, e que prosperou muito, tanto que ela fala em todos os bens adquiridos. E esse tipo de negócio acaba dividindo opiniões, já que ela é considerada o anjo da guarda das travestis. Então se tem aquela imagem de que era uma mãe, de que protegia todo mundo, mas era um negócio, gente. É como se eu, um homem gay, resolvesse abrir um pensionato onde eu vou receber outras pessoas, também LGBTs. Eu vou cobrar o aluguel do quarto, eu vou cobrar a comida que eu vou oferecer, eu vou cobrar os serviços de higiene. Então muita gente diz, ela tirava o dinheiro das meninas. Mas entendem também que não era justo e também não saía barato manter uma casa, manter uma estrutura com pessoas morando e usufruindo tudo de graça. Depois ela vai receber doações, ela vai se filiar a médicos, pessoas que estavam envolvidas com a questão do HIV/AIDS, vai receber ajuda de outras pessoas. Mas até esse ponto chegar, ela tinha que cobrar sim para a casa se manter. Deixando bem claro aqui para também não haver distorção, eu não estou passando o pano para a cafetinagem, que era correto cobrar pelos serviços que ela oferecia, de acomodações, higiene, alimentação. Isso ok. Agora, a cafetinagem aí é outra coisa. Foi um começo inesperado. Foi uma tragédia, que era um comando de procedência desconhecida que estava metralhando os travestis aqui em São Paulo, né? E aí, dessa maneira, eles chegaram a atingir 5 travestis que moravam comigo, né? E uma morreu, outra ficou inválida e 3 foram atingidas superficialmente, né? Aí foi quando o repórter falou assim, Brenda, o que você vai fazer com essa que está inválida num colchão d'água? Você vai mandar ela para a família dela? Aí eu falei assim, olha, no estado que ela está, eu acho que não é a vontade dela, como também eu não sei se a família vai aceitar. Então aqui nós somos uma comunidade, né? Tudo que tiver vai ser dividido irmãmente. Aí foi quando o repórter falou assim, Brenda, e se aparecer alguma dessas travestis aqui com AIDS, o que você vai fazer? Foi quando eu fiz uma pausa e falei assim, aproveito para dizer, se tiver alguém com AIDS não tem lugar para ficar, pode vir aqui para casa que a gente cuida sem nenhuma discriminação. Aí no dia seguinte a Secretaria da Saúde ligou aqui para casa, dizendo que tinha assistido a entrevista e que lá tinha um paciente que inclusive era um travesti e que a família não aceitava e os locais onde ela morava também não estava. E se eu aceitava que ela viesse aqui para casa. Medo. Era uma época de muito medo, sim. Essa resposta dela ao repórter é meio que uma política de redução de danos comunitária, onde na ausência do auxílio do Estado e da família biológica, criava-se a família escolhida, que é onde ela recusa a lógica de caridade e adota a lógica da corresponsabilidade e da irmandade. E não dá pra gente bater o martelo 100% dizendo Brenda Lee foi a primeira casa de acolhimento da América Latina, mas historicamente não há outro lugar que tenha surgido antes do dela. Então pode ser considerada sim a primeira casa de acolhimento com toda certeza. Morte. Com a morte eu perdi o medo, eu não tenho medo da morte de jeito nenhum, né? Eu acho assim que a morte é um fato natural, inclusive eu já perdi assim, muitas amigas e amigos, né? E eu fico pensando o seguinte, quando eu vou, por exemplo, fazer a sepultura, quem faz o enterro é eu mesmo, né? Então eu vou assim, lá pra mim estão todos lá me esperando assim, eu vejo assim como se eles estivessem assim, ou sorrindo, ou querendo conversar comigo, e eu fico pensando que a hora que eu morrer eu vou me juntar com todos eles lá, né? E a gente vai ter uma outra vida, é mais ou menos assim que eu pensa, né? Antes disso, Brenda Lee tem muito o que lembrar e contar. O meu pai tinha aquilo que chama-se casa grande, né? Casa de engenho. Então era muito movimentado. E quando chegava a noite, aí juntava aquelas mulheres já de idade, né? E a gente vai ter uma outra vida. É mais ou menos assim que eu penso, né? Antes disso, E quando ela fala assim da morte com essa naturalidade, porque esse assunto nessa época havia deixado de ser um tabu para ela porque havia virado uma rotina. Essa ideia de reencontrar as amigas, independente do que ela acreditava, também era uma construção de alívio psíquico, diante de um luto coletivo ininterrupto. Brenda Lee tem muito o que lembrar e contar. O meu pai tinha aquilo que chama-se casa grande, né? Casa de engenho. Então era muito movimentado. E quando chegava a noite, aí juntava aquelas mulheres já de idade, aí ia contar história pra gente, cada história bonita, de príncipe, de princesa, de rainha e tudo. E a gente ficava, dormia escutando aquelas histórias, né? Minha mãe separou do meu pai, né?
Aí nós fomos para o Rio, já tinha 2 irmãos meus, né? Tinha um que era oficial, tinha um outro que tinha lá 2 comércios, né? Tinha um restaurante, tinha, como é que se diz? Armazém. E aí nós fomos morar no Rio de Janeiro. Aí foi que eu comecei a estudar. Eu queria fazer medicina, mas é porque foi tão atrapalhado os meus estudos, né? Toda época que eu começava a estudar, aí eu tinha que parar, né? Porque, logicamente, eu só estudava quando eu estava trabalhando, porque eu nunca tive, assim, sorte de estudar em colégios do estado, né? E então, à medida que eu estava trabalhando, eu me matriculava, né? Começava a estudar, de repente perdi o emprego, aí já tinha que parar de estudar, né? Então foi um estudo, assim, muito descontrolado, mas eu acabei tirando pelo menos o primeiro ano de Direito. Brenda lembra quando a mãe voltou para Pernambuco e decidiu ficar em São Paulo. Aí tinha um irmão meu que era gerente de um hotel, aí ele alugou um apartamento, nós fomos morar em 4 irmãos juntos, né? Aí eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, e trabalhei pouco tempo, aí depois já programei a fuga de fugir dos meus irmãos. Aí foi quando eu fugi, fiquei 23 anos fora da família. Minha vida pessoal. A expulsão de casa, ela tá muito relacionada, ela tá muito ligada às vivências trans e travestis. E quando a gente muitas vezes vai contar a história da Brenda, a gente imputa isso à vida dela também. Mas o que o Birajara Caputo nos diz é que a Brenda Lee, na verdade, saiu de casa espontaneamente porque ela tinha vergonha de se assumir para a família. Então ela foi buscar o trabalho, ela foi buscar seu crescimento financeiro, a sua autonomia, para depois ela retornar para essa família e ser aceita, porque ela já identificava que não seguiria as normas da sociedade, porque ela não seria para a família como foram os seus irmãos. Então ela sai de casa e depois ela tenta retornar nessa intenção de ser aceita por eles, já que ela tinha condições financeiras. E aí ela volta 20 e poucos anos depois, e a gente sabe que muda muito, né? A atitude da família, a aceitação, muda muito quando tem dinheiro envolvido. Pessoal, é como eu te falei, né? Eu gosto assim, por exemplo, eu acredito que eu tive todas as experiências assim de vida fantasiosa, né? Desde carnaval, a boate, a festas gay, a aniversário, a tudo isso. Eu não tenho mais essas vaidades, né? Isso antes de eu começar a fazer o trabalho com artes, eu já era uma pessoa dedicada especificamente ao trabalho, né? E então, baseado em tudo isso, eu não sinto falta assim de uma vida social, né? E, por exemplo, o que eu me sinto bem mesmo é estar na minha casa, ou com a pessoa que eu amo, ou então com os meus amigos, ou com os pacientes que acabam sendo todos meus amigos, e é assim que eu me sinto bem. É que ela não vislumbrava, como muitas, estar no palco, ser artista, viver de apresentações. O negócio dela era outro. E ela tinha essa característica de ser caseira. Tanto é que quando a gente vasculha os arquivos da noite de São Paulo, raras vezes a gente vai ver uma foto da Brenda Lee em uma boate, em um evento da noite LGBT. E é isso, Brenda Lee precisou desaparecer para a família de sangue para conseguir existir para o mundo. E ela, que era considerada o anjo protetor das travestis, foi tragicamente desvivida em 1996 por conta de um golpe financeiro que dizem que foi o seu contador que havia aplicado esse golpe. Na verdade, alguém ligado a esse contador foi lá e trocou um cheque e entregou o dinheiro pro namorado da Brenda na época, que era tipo um faz-tudo dentro do Palácio das Princesas. E aí ela foi lá e denunciou esse estelionato. Foi quando o seu namorado marcou um encontro com ela dizendo que devolveria o dinheiro. E o que aconteceu a gente sabe, né? Ele acabou desvivendo ela com a ajuda do irmão dele. E na época saiu uma reportagem dizendo que seu corpo foi encontrado em uma Kombi num terreno baldio. Mas o que de fato o inquérito apurou é que o corpo dela foi encontrado num matagal próximo da Serra da Cantareira. Então reagir a essa reportagem faz com que a gente desmistifique algumas coisas que foram faladas ao longo dos anos. E ela foi uma estrategista, com toda certeza, para conseguir um porto seguro num estado onde só se oferecia abandono. E o que mais te chamou a atenção nessa construção analítica deste depoimento? Deixa aqui nos comentários. Também deixa o seu like, se inscreva no canal, faça parte do Clube do Quetito, que é meu clube de membros. Eu vou ficar muito feliz com a sua ajuda, para que eu possa continuar resgatando memórias e trazendo análises como essa, que eu sei que é um conteúdo, é um assunto que vocês buscam, procuram e gostam. E eu espero que tenham gostado desse vídeo, tenham me assistido até aqui.
Eu sou Marquetita e já sabe, eu conto contigo.